Que a paz do nosso bom Deus esteja com todos vocês, meus queridos irmãos. É com uma alegria muito grande que eu venho esta manhã repartir a palavra de Deus com vocês. Abram as suas Bíblias no Salmo 72, dando continuidade à nossa série de sermões acerca da história da redenção. Nesse mês estamos tratando sobre o reino davídico. Quando nós olhamos para o reino de Davi, nós vemos características do reino eterno de Jesus Cristo. E esse salmo, ele fala sobre algo muito importante, que nós vemos no reino de Davi, vemos um pouco também no reino de seu filho Salomão, mas de forma completamente perfeita no reino de Cristo, um rei justo, misericordioso, compassivo, um rei eterno. Salmo 72. E o tema do nosso sermão nesta manhã é o justo rei e o seu reinado eterno. Eu olhei o título aqui na Bíblia e falei, nem tem muito o que pensar, está aqui. Salmo 72. Assim diz a palavra do Senhor: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada. Como aguaceiros que regam a terra, floresçam em seus dias o justo e haja abundância de paz. Até que cesse de haver a lua. Domine ele de mar a mar e deixe o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desválido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cumes dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes, como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Oremos, irmãos. Querido Deus, querido Pai, aqui estamos em Tua presença para ouvir a Tua palavra. Não apenas ouvir, mas colocar em prática o nosso coração, descansar em Suas promessas e nas Tuas verdades. Fale poderosamente conosco nessa manhã, Senhor. Use-me como instrumento em Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo é simplesmente fantástico. O Salmo 72 aqui, ele inicia dizendo Salmo de Salomão, mas aqui no hebraico pode ser entendido como Salmo para Salomão ou Salmo por Salomão. Então alguns estudiosos falarão que esse salmo na verdade foi escrito por Davi pensando no seu filho, para que ele reinasse de acordo com os princípios da justiça de Deus. Pela referência ali, por exemplo, aqui no versículo número 1, ao filho do rei, dá a entender isso. E lá no final do versículo 20, a gente lê ali, fim das orações de Davi, o filho de Jessé.
mas outros estudiosos falarão que, na verdade, esse versículo 20, ele se refere a todo o livro 2 aqui do nosso saltério. O Salmo ele é dividido em 5 livros, e esse aqui no qual nós lemos, o Salmo 72, na verdade é o final do segundo livro. Começa lá no 42 e termina no 72, orando a Deus, pedindo um rei justo. Então existem essas duas possibilidades. Mas se foi Davi, se foi Salomão que escreveu, meus irmãos, na verdade, isso é o que menos importa. Sabe por quê? Porque no final das contas, esse belo hino em forma de oração é sobre Jesus Cristo. É um salmo messiânico, como podemos observar aqui na leitura que fizemos. E parte dessa leitura, dessa linguagem aqui do Salmo 72, é uma hipérbole, é hiperbólica, ou seja, exagerada, quando se aplica a um rei humano, deixando claro que ela aponta para um rei divino e eterno, aponta para o Rei dos Reis, Jesus Cristo. É um salmo que espera o perfeito, o grande rei, o Messias, o ungido do Senhor, aquele que reina, o seu reinado nunca terminará. E como é o rei ideal de Deus? Quais são os seus atributos? Quais são as suas qualidades? Como é o seu reinado? E é disso que trata o Salmo 72. É um salmo que começa com uma petição destinada ao povo de Deus para orar pelo seu rei e país, para que o rei do Senhor reine com justiça, sabedoria e corretamente, e assim abençoe Deus, o povo todo e o seu rei. É uma oração maravilhosa para qualquer rei e para qualquer nação, para qualquer país. Mas, meus irmãos, ele vai muito além disso, porque nenhuma das palavras deste salmo ela pode ser aplicada em sua plenitude a qualquer rei terreno. Por isso as orações, as palavras desse salmo não podem encontrar seu cumprimento final em Davi, ou em Salomão, ou em qualquer outro rei, apenas no rei Messias. Por isso que quando lemos esse salmo, estamos vendo os atributos de Jesus, o rei Messias, e os atributos do seu governo. E a nossa oração, meus irmãos, deve ser para que possamos ver logo esses atributos de Cristo e de seu governo implantados em plenitude neste mundo. Mas também, principalmente em tempos de crise, devemos orar para que possamos nos deleitar e descansar nessa doce promessa que nos foi dada pelo próprio Deus. Portanto, meus irmãos, não se desespere diante das injustiças dos reis e dos poderosos deste mundo. Lembre-se que o reino deles tem dia e hora marcada para terminar. Será inaugurado um novo reino, um reino de justiça e amor por Cristo, e fomos eleitos para reinar com Ele para sempre. Você nunca mais verá injustiça nenhuma por toda a eternidade. Essa é a nossa viva esperança. Então, quando você liga a televisão e assiste o jornal, ou você está no teu Facebook, no Instagram, e começa a passar a linha do tempo, você começa a ver tantas barbaridades, tantas injustiças, que deixa o teu coração revoltado, ou injustiças cometidas contra você e contra a tua família, lembre-se desse salmo. Existe um rei justo e todo-poderoso, que cuida de você, que zela por você, e um dia ele voltará. E todas essas notícias que nós ouvimos e vemos sobre injustiça, elas ficarão para trás, porque será implantado um reino de justiça e justiça eterna. Você não verá mais injustiças. Isso nos traz uma alegria imensa. E eu quero nessa manhã destacar algumas verdades que podemos extrair desse salmo sobre o reinado do Messias prometido. E a primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui, que nós podemos ver do versículo 1 ao 4, a grande marca do reinado desse Messias, e deve ser a marca de Davi, de Salomão e de todos os reis davídicos, e não só deles, mas de todo magistrado, é um reinado em justiça.
Uma das principais funções, meus irmãos, do rei da antiga Israel era de juiz. O reinado de Davi sobre Israel caracterizava-se por julgar e fazer justiça a todo o povo, diz isso lá em 2 Samuel 8,15. E o texto de Deuteronômio 17, 18, 20 é fantástico, porque ele reconhece que o padrão para essa justiça está nas Escrituras, na palavra. O que o rei deveria fazer? Olha que legal, ele deveria fazer o que diz lá em Deuteronômio 17, ele deveria copiar, o próprio rei deveria sentar e copiar o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, para ele ter ao seu lado todos os dias da sua vida, a fim de guardar todas as palavras da lei e os estatutos e cumpri-los. Primeira coisa, antes de você sentar no trono, pega a Torá lá com o sacerdote, faça uma cópia para você, e você vai carregar ele debaixo do teu braço, todos os dias da tua vida, vai meditar dia e noite nessa palavra, para que você governe baseado nela e não da tua cabeça, do que você acha que é certo ou errado. Não, você tem uma bússola, essas Escrituras, você é um rei escolhido por Deus, você foi chamado para reinar conforme a palavra de Deus, não se apartar dela. E dessa forma, meus irmãos, o rei seria aquele através de quem Deus exerceria seu governo cósmico sobre a terra. O reino davídico era responsável pela assistência aos vulneráveis e desamparados. O sucesso e prosperidade do reinado estava intimamente ligado à prática dessa ordem. Sem a lei de Deus como bússola, meus irmãos, nenhum rei pode governar retamente, sendo instrumento de bênção para a sua nação. Na verdade, a desobediência desse princípio básico traria consequências terríveis tanto para o rei como para a nação. Injustiça, decadência moral, desigualdade, corrupção, opressão, ruína e, por fim, destruição, maldição sobre o rei e sobre o seu reino. E quando você lê as Escrituras, você lê os livros de Reis, de Crônicas, nós vemos claramente as consequências para o povo quando o seu rei abandona as Escrituras. Nós podemos ver isso em nosso próprio país, quando governadores, prefeitos, senadores, deputados, ministros, simplesmente tentam governar, negligenciando o que as Escrituras falam acerca do governo civil. A gente fica imaginando como seria o Brasil se fosse governado por pessoas que levam a sério a palavra de Deus. Que tipo de nação seria nosso país? A Bíblia, meus irmãos, ela é clara quando afirma que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, no Salmo 33, 12, onde a sua palavra é honrada, a justiça reina. E é exatamente essa característica que o reino davídico deveria ter como sua marca principal, e que aponta para o supremo juiz e rei do universo, que virá para julgar todas as coisas, Jesus Cristo, o justo. E essa oração, meus irmãos, aqui no versículo 4, do 1 ao 4, é um clamor para que Deus ilumine o rei, dando-lhe sabedoria para julgar com justiça o seu povo, para que os julgamentos do rei sejam julgamentos de Deus, para que o rei tome os tipos de decisões e aplique o tipo de julgamentos que o próprio Deus aplicaria. É uma petição para que Deus seja o autor dos julgamentos do rei, reinando com justiça, trazendo assim paz, integridade e prosperidade sobre todo o reino. Paulo, em 1 Timóteo 2, 1, 3, ele exorta a fazer isso, orar pelos governantes. Não, alguém pode pensar, não, vou até orar para ele se lascar, já não aguento mais esse governo. Olha, mas não é isso que Paulo fala em Timóteo. Ore pelo rei. E olha o contexto no qual estava Paulo. Paulo estava preso, governo romano, Nero era o imperador. A gente sabe que Nero em 64 ele toca fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos. Vários são mortos, crucificados. Por 7 quilômetros até chegar a Roma, ele enche todo aquele espaço de cruzes com cristãos
pregados nelas, para que todo mundo que chegasse a Roma visse aqueles cristãos ali. Ele tocava harpa de noite no seu jardim, iluminado por tochas humanas de cristãos. E aí Paulo diz o seguinte: ore pelo imperador, ore por ele. Você tem orado pelos seus governadores, pelos magistrados, pelo presidente, pelo prefeito? Meus irmãos, a situação está ruim, ela fica muito pior quando você não ora por esses motivos. É dever nosso orar para que a justiça de Deus seja manifestada nos governos. É dever nosso. E essa oração ela é fantástica. O Salmo 72 é fantástico. Alguns estudiosos eles falam que quando um rei subia ao trono em Israel, era cantado o Salmo 72, porque esse era o desejo, que o rei que estava assumindo o trono governasse conforme esse salmo. Essa deveria ser também a nossa oração quando sobe ao poder o prefeito, o governador, o presidente, para que ele seja guiado por isso aqui. Porque senão toda a nação ela vai perecer, ela vai sofrer. É dever nosso orar pelos governantes. Mas, meus irmãos, não é só os reis, presidentes, magistrados que devem ser guiados pela justiça de Deus, tendo sua palavra como guia, mas cada ser vivo criado à imagem de Deus. Cada um. Posso dar um exemplo para vocês. Um pai que despreza as Escrituras, que não medita nela dia e noite, que não tem prazer na lei do Senhor, que não busca a face de Deus pedindo orientação, não conseguirá governar a sua família com retidão e justiça. Ele irá trazer ruína sobre o seu lar. Que você não seja esse homem, que Cristo reine no seu lar, que seja o seu guia para conduzir a sua casa, seu casamento, a criação dos seus filhos. Meus irmãos, mas mesmo que essa petição sirva como uma oração pelo rei, pelo país, como vimos até agora, ela também aponta para o governo justo e compassivo de Jesus Cristo. Por ele ser o Deus encarnado, ele é a personificação da própria justiça. É impossível ocorrer injustiça em seu reino. Além do mais, ele tem prazer em cuidar dos aflitos, necessitados, como lemos aqui nos primeiros versículos. Jamais alguém nesse estado vai até ele e sai desamparado da sua presença. Deus é aquele que julga a causa da viúva e do órfão, como lemos no Salmo 146 na liturgia. O Senhor é aquele que abomina a injustiça cometida contra os pobres. Ele esmaga o opressor. Ele esmaga aquele que oprime o seu próximo, que usa o seu cargo público para explorar a nação, aumentando assim a pobreza e incapacidade do Estado de oferecer serviços básicos de melhor qualidade. Quantas pessoas estão morrendo por falta de saúde, falta de segurança? Está ligada à corrupção e tantos outros males de nosso país. Ele esmaga aqueles que criam leis injustas para se beneficiar, ou criam leis que afrontam a palavra de Deus. Ele esmaga aqueles que aproveitam dos poucos instruídos, dos humildes, para lhe tirar vantagens e aumentar seus lucros, pagando salários injustos. Poderia dar muitos outros exemplos de opressão que nós presenciamos no nosso país, em outros países. Mas eu posso afirmar para vocês: Jesus esmagará todos com seu cetro de justiça no dia do juízo, a menos que se arrependam de seus pecados. Que você não se encontre nessa situação, meu irmão. Que você não esteja oprimindo o teu próximo, mas que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que essa pessoa possa ser tocada pela graça e pelo poder do Senhor. Meus irmãos, mas o principal opressor, guarde isso no seu coração, mas o principal opressor que Jesus Cristo esmagou na cruz foi o pecado, o diabo, o inferno e a morte. Por isso, você não precisa viver debaixo da opressão do diabo e nem do pecado, nem precisa temer a morte, muito menos ir para o inferno, nem precisa nenhuma, não. Todos esses inimigos, meus irmãos, foram derrotados por Cristo na cruz. Mas se alguém aqui nessa manhã se sente oprimido por um desses opressores,
Hoje é o dia de você ir até Cristo, o justo Rei libertador, e você será verdadeiramente livre. Por isso é que somente em Jesus Cristo que vemos essa oração cumprida em sua plenitude. Ele reinará com justiça e compaixão, esmagando a opressão e derramando graça sobre todos os aflitos e necessitados, que vão até Ele clamando por socorro, meus irmãos. Vá até Cristo, se você se encontra nessa situação. Não há por que ser escravo do pecado, não há por que ser escravo do diabo, não há por que temer a morte. Aqueles que descansam no Cordeiro, o seu destino é o céu, o seu destino é a libertação. Lembre-se disso. A segunda coisa que podemos aprender aqui nesse lindo salmo, aqui do versículo 5 ao 7, é o reinado do justo rei é eterno. Aqui, se a gente olhar aqui o versículo 5, ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua. Olha que lindo. Essa expressão ela é parecida com o que é falado lá em Daniel 2,4, quando os caldeus se dirigem a Nabucodonosor e falam: ó rei, viva para sempre. É uma expressão de exaltação do rei, mas a gente sabe que é só uma expressão de exaltação. A gente sabe que Nabucodonosor não vai viver para sempre. A gente sabe que Davi, Salomão e qualquer rei não vai viver para sempre. Mas essa linguagem também é uma outra hipérbole. Mas essa linguagem ela está antecipando o verdadeiro e último rei, que realmente vive para sempre. Deus prometeu a Davi que seu reinado seria perene, expresso aqui em comparação com sol e lua. E essa promessa ela foi reiterada inúmeras vezes no Antigo Testamento. E foi renovada aonde? Nas palavras do anjo Gabriel a Maria, mãe de Jesus, lá em Lucas 1, 32, 33, onde o anjo ele diz que Jesus reinaria para sempre e o seu reinado não teria fim. Então, quando nós olhamos aqui para os versículos 5 ao 7, vemos o segundo atributo do governo do rei Messias, o reino eterno, interminável. Mas, meus irmãos, sempre se levantará pessoas no decorrer dos séculos que acreditam serem capazes de destruir o reino de Cristo e procuravam fazer isso, sabe como? Atacando a sua igreja. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, no século XVIII, eles tentaram destruir a igreja, templos foram fechados, ministros foram mortos, e colocaram sobre a nação na França uma nova religião, a razão. Templos foram construídos para a razão. E um dos grandes nomes daquela época era Voltaire. E Voltaire, num desses templos, ele falou que chegaria um dia em que o nome de Jesus Cristo não seria mais lembrado. Interessante, né? Já se passou 2, 3 séculos e estou aqui pregando acerca de Cristo. Vários cultos estão acontecendo nesse exato momento falando de Cristo. E quem é Voltaire? Vá lá na França, procura um desses templos erigidos à razão, vê se você encontra algum. Provavelmente no máximo virou um museu. E falando em museu, certa vez um ministro de um certo país, ele foi na França, foi visitar o museu, e chegando lá no museu, olhando lá as coisas que tinha no museu, o guia apontou para uma cadeira e falou: tá vendo essa cadeira aqui? O que tem? O que tem essa cadeira? Então, foi nessa cadeira que Voltaire ele falou que haveria um dia que Jesus Cristo e o cristianismo não seriam mais lembrados, seria parte da poeira da história. Aquele ministro, como é que é? É nessa cadeira aí que ele falou isso? Foi nessa cadeira aí. Ele pulou a cordinha, sentou na cadeira e falou: Jesus Cristo, ele reinará para sempre. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Meus irmãos, o reinado de Jesus nunca terá fim. Reinos, impérios se levantam e caem, mas o seu reino é eterno. Todos os reinos que se levantaram contra o ungido do Senhor e a sua igreja já não existem mais. E aqueles que ainda existem deixarão de existir e cairão no esquecimento.
pode ter certeza disso. Ninguém consegue prevalecer contra a igreja de Deus. E aqui no versículo 6 ao versículo 7, a oração aqui é que o rei seja como a chuva sobre as plantações, sobre a terra. Isso demonstra, meus irmãos, a importância do rei para o povo, pois a fertilidade das colheitas é uma questão importante para o antigo Israel, porque se as chuvas fossem limitadas, a plantação, ia para o espaço. Haveria fome, haveria miséria, haveria morte. Mas um justo rei temente a Deus era tão valorizado pelo povo quanto as tão necessárias chuvas, porque o seu governo justo traria grandes bênçãos sobre a nação, incluindo as bênçãos de Deus nas colheitas, como em todas as esferas dentro do reino para o povo. Meus irmãos, assim é Cristo em nossa vida. Ele é como uma chuva que irriga a terra seca de nosso coração, dando-nos vida. Nós estávamos mortos, nosso coração é um solo duro por causa do pecado. Nada nascia e prosperava ali, até que pela graça de Deus e pelo seu poder, Ele transformou aquela terra árida em jardim bem regado, no manancial, onde hoje outros podem encontrar frutos e se alimentar dela, pois Cristo tem derramado o seu Espírito sobre a tua vida. Como é que era a tua vida antes de conhecer Jesus? O que você tinha para compartilhar com as outras pessoas? De bom, de perene, de eterno? Hoje não, hoje é diferente. Você tem ricas bênçãos para compartilhar com o teu próximo. O conhecimento de Cristo que você possui tem a capacidade de libertar pessoas do pecado e da morte. Você consegue compreender a preciosidade que você tem? Vidas podem ser transformadas pelo poder da pregação através da tua vida. Pessoas podem ter a alma alimentada através daquilo que você pode compartilhar com essa pessoa. Não guarde para você esse tesouro, compartilhe. Mas se você nessa manhã está se sentindo vazio, como uma terra seca, ore a Cristo, e Ele com alegria derramará a graciosa chuva do seu Espírito sobre você. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer para chegar a esse estado espiritual tão lamentável, Ele sempre estará disposto a restaurar a sua vida e a sua comunhão com Ele. Nunca se esqueça disso, jamais. Ele tem prazer em ter comunhão com aqueles que se achegam até Ele, clamando por socorro. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, do versículo 8 ao 11, é que o reinado do justo rei se estende por toda a terra. Aqui no versículo 8 diz: domine ele de mar a mar, e deixe o rio até os confins da terra. A ideia aqui, meus irmãos, novamente, é que está dizendo que o reinado de Cristo, ele é absoluto sobre toda a terra, sobre todos os reinos. Assim como Deus governa o mundo inteiro, assim fará seu representante na terra. Então, mais uma vez, essa linguagem aqui aponta para o reinado do Messias. Em nenhum momento Davi, Salomão, outro rei de Israel, dominou sobre toda a terra. Somente um rei pôde fazer isso. Surgiu na história da humanidade vários conquistadores: Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Napoleão, Júlio César, mas nenhum deles foi capaz de fazer o que somente Cristo fez, de forma completa: dominar sobre toda a terra, sobre todos os tempos. E Jesus, ele realiza isso, ele conquistou todos os reinos para si em sua morte e ressurreição. E os versículos que se seguem aqui nos mostram que não tem nação que não se prostrará diante desse poderoso rei, e aqueles que não se renderem, os inimigos do justo rei, descendentes da serpente, como diz aqui o versículo 9, terão o mesmo destino que a serpente, lamberão o pó. Quando Cristo voltar para implantar o seu reino universal, restaurando toda a criação, todos os homens, de todas as eras, estarão diante do trono de Deus.
Todos os reis que governaram poderosos impérios estarão diante do justo rei. E alguns dirão com grande alegria, outros com ranger de dentes, mas todos dirão, como diz lá em Filipenses 2:11, que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, nos céus e na terra, confessando a sua majestade e glória. Ele é o Senhor dos senhores, reis dos reis. Mas até lá, meus irmãos, até que tudo seja concluído e todos os reinos estejam de joelhos aos seus pés, Cristo, Ele deu uma ordem para toda a igreja. Está lá em Mateus 28:19, ide, fazer discípulos a todas as nações. Cristo chama a sua igreja para proclamar o seu reino sobre toda a terra, anunciando a todos que essa terra pertence a Ele, e que Ele um dia voltará e restaurará todas as coisas, purificando definitivamente este mundo do mal, e que reinarão com Ele o seu povo eleito para todo sempre. Que maravilha, meus irmãos! Não tem privilégio mais nobre e honroso do que ser arauto do rei para proclamar o seu reino. Ele chamou eu e você para fazer isso. Compartilhe essa verdade com seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, da faculdade, que Jesus Cristo, Ele reina, que Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele voltará. E ai daquele que não for contado entre aqueles que pertencem ao seu reino, Ele esmagará e lamberão o pó. E eu acredito que esse não é o destino que vocês querem para os seus amigos e vizinhos e parentes. Eu acredito que vocês querem que essas pessoas reinem junto com você por toda a eternidade. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Não espere que outra pessoa faça por você o que Deus mandou você fazer. Seja um missionário na sua casa, na sua família, no seu bairro. Não terceirize aquilo que Deus deu para você fazer. Quarta coisa, meus irmãos, o justo rei tem um grande cuidado com os necessitados. A gente vê isso aqui no versículo 12 ao 14, quero ler aqui novamente com vocês. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desválido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Amém. Vimos até aqui, meus irmãos, que o seu reinado é justo, é eterno e é universal. Mas também esse reinado ele é compassivo e misericordioso. Aqui no início, então, no versículo 2 ao 4, a gente viu que o salmista ele falou sobre o apoio que o rei dará aos necessitados e o seu cuidado especial. E agora ele volta esse tema aqui, do 12 ao 14, como garantia que ele agirá com misericórdia para com todos os que são oprimidos. Podemos dizer, meus irmãos, que o grande contraste do reino davídico para os outros reinos do Oriente Próximo é que foi um reino estabelecido em amor. Quando seus súditos sofriam violência e opressão, o rei os resgata. E o resgate aqui no hebraico é redime, o rei redime. O rei é por eles, toma a sua causa, cuida deles, os defende. Pois aos olhos do rei, a vida desses pobres, aflitos e indigentes é muito especial, é muito preciosa. E novamente aqui, de forma muito clara, o Salmo aponta para Cristo, aquele que é o justo rei que acolhe os necessitados, o aflito, o desválido que clama por socorro. Ele tem piedade do fraco e salva a alma dos indigentes, os pobres de espírito, como diz lá em Mateus, o Sermão do Monte. Meus irmãos, nunca se viu e nunca se verá esse rei desprezar aqueles que estão em uma situação de total miséria e que clamam por seu auxílio e salvação. Nunca você verá isso. Ele sempre estenderá a sua mão.
O justo e misericordioso Rei sempre estará com as portas abertas do seu reino para receber essas pessoas, curar as suas feridas e renovar as suas almas. E novamente que eu faço apelo de novo. Se você se sente assim, aflito, necessitado e fraco, com a alma desválida, agarre-se a essa verdade. É para você que o Senhor está com a mão estendida neste momento para acudir e para resgatá-lo. Ele não abandona os seus súditos. Não importa a situação que essa pessoa possa se encontrar, basta clamar. Ele é o Rei que redime seu povo da opressão. Ele nos liberta do jugo do pecado do diabo, pois é precioso o sangue do seu povo. Meus irmãos, é tão precioso que o Rei do Universo deu a própria vida para nos redimir na cruz do Calvário. Não tem prova de amor maior do que essa, do Rei dar a vida pelos seus súditos, pecadores, indignos, miseráveis, que nada tem para oferecer ao seu Rei, mas Ele, em amor pelo seu povo, Ele dá a sua vida para resgatá-los da opressão. Meus irmãos, ao sermos alvos de tão grande amor, qual deve ser a nossa atitude com as pessoas que se encontram nesse estado descrito aqui do versículo 12 ao 14? Qual deve ser a nossa atitude? Bom, Lutero ele diz que devemos ser pequenos cristos na terra. Não podemos ficar indiferentes com a dor e o sofrimento do nosso próximo. Somos embaixadores de Cristo e representamos Ele nesta terra. Portanto, devemos andar assim como Ele andou. Você pode, você deve ajudar as pessoas de várias formas. Com palavras de carinho, amor, encorajamento, com seus dons, com seus bens, com seu tempo. Existem inúmeras formas de você ajudar o teu próximo. Não fique inerte, pois Cristo te chamou para fazer a diferença neste mundo mau. Ele te resgatou para ser luz do mundo e sal da terra. Eu posso dar muitos exemplos aqui. Eu posso dar um exemplo que eu já comentei numa EBD. Nossos irmãos dos primeiros séculos da era cristã, nossos irmãos faziam parte de uma igreja perseguida, de uma igreja pobre, mas o pouco que eles tinham eles repartiam com o próximo. Não havia ninguém faltando, ninguém ficava desassistido na igreja. E esse amor e esse cuidado não ficava somente dentro da igreja, mas era estendido no Império Romano para os pagãos também. O grande testemunho da igreja cristã, o poder da pregação na palavra, junto com o testemunho, nos primeiros séculos foi o que impactou e transformou uma nação inteira em império. Mesmo com a perseguição, mesmo com a morte, as pessoas eram convertidas a milhares. Por quê? Porque a igreja tinha algo para oferecer que ninguém mais tinha: Cristo e o seu amor. E isso fez a diferença. E o amor da igreja era tão constrangedor que os próprios inimigos da fé cristã tinham que reconhecer o seu poder. O imperador Juliano, o apóstata, do século III, ele falou para os seus sacerdotes, de Zeus, de Afrodite, de Apolo, convocou os miseráveis tudo lá, chamou eles, falou: olha, vocês têm que fazer alguma coisa, imitem os cristãos, os nossos templos estão esvaziando, as pessoas estão abandonando os nossos deuses, para se juntar a esses miseráveis desses cristãos, não pode. O que está acontecendo? Vamos imitar eles. Vamos tentar fazer obras parecidas com eles. E a gente conhece muito bem a história que a estratégia não deu certo. Ninguém consegue imitar aquilo que o cristão faz, porque é motivado por um amor verdadeiro, que flui do trono de Deus e da cruz de Jesus. Impactou uma nação inteira. Uma religião que começou com poucos homens da Galileia, em 3 séculos se tornou a religião oficial do Império Romano. Quando teve o Edito de Milão, em 323, parando de perseguir a fé cristã, praticamente 20% do império já era cristão, mesmo com perseguição dura e feroz, porque a igreja era igreja. Que as pessoas possam olhar para você e ver Cristo em ti.
que nós possamos olhar para esse salmo e falar: Senhor, me ajuda. Eu quero ser um instrumento em suas mãos. Que eu não olhe para o oprimido e fique indiferente a tudo isso. O amor dos cristãos, demonstrando tanto com palavras, pessoal, muda vidas. E para finalizar, meus irmãos, o justo rei derrama sua bênção sobre toda a terra. Versículo 15 ao 17. Quero ler com vocês aqui o 17. Subsista para sempre o seu nome, prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Aqui novamente aparecem outras hipérboles que apontam para o reino de Jesus. A imagem aqui de colheita plena no topo de colinas e montes, onde o solo não aguenta a tamanha produção, indica um mundo renovado de maneira sobrenatural. E também aqui diz sobre, no versículo ali fala sobre subsista para sempre o seu nome. O salmista não pode estar falando de Davi e de Salomão ou de qualquer outro rei, pois nenhum outro nome, nenhum outro rei, a não ser Jesus, o nome permanece para sempre. Pois o seu nome é o único que permanece eternamente. Esse nome está acima de todo nome, a gente leu isso nas epístolas de Paulo. Mas o que mais chama a atenção é esse versículo que eu li para vocês. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. É impossível você ler esse versículo, essa maravilhosa bênção nos faz automaticamente nos lembrar da bênção prometida por Deus lá em Abraão, em Gênesis 12:3, que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos essa promessa se cumprindo de forma limitada em vários seus descendentes do decorrer da história. E um mau exemplo que eu já citei aqui numa outra mensagem foi José, ao ser instrumento nas mãos de Deus para salvar o mundo antigo da fome. Mas essa promessa só pode ser cumprida em sua plenitude em Jesus Cristo. Nele uma multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, serão abençoados, como afirma lá em Apocalipse 7:9. Portanto, através do descendente de Abraão, da semente da mulher, filho de Davi, descendente de Davi, o Messias prometido, Jesus Cristo, o mundo poderá ser abençoado. E essa bênção se estende por toda a terra, é derramada sobre todos aqueles que confiam suas vidas a Cristo. Essa bênção é completa, ela nos dá perdão e redenção, nos justifica e nos santifica, ela nos torna filhos de Deus, receberemos um corpo glorificado e incorruptível, e habitaremos eternamente no reino do justo Rei Jesus. Que coisa maravilhosa! Só em pensar nisso deveria nos encher o coração de alegria. E esse salmo, meus irmãos, termina da melhor forma possível, com uma bênção final. Como eu falei para vocês no início, o salmo é dividido em 5 livros, e o Salmo 72 é o último salmo do livro 2. E todo final de livro, o último salmo, ele termina ele fecha com uma forma de louvor e glorificação dirigida a Deus, uma doxologia. E aqui ele fala: somente o seu nome é digno de todo louvor. E o desejo de ver toda a terra transbordante da glória de Deus e de sua justiça faz com que o povo, alegremente, no final desse salmo, faça uma oração dupla, terminando ela com amém e amém. E assim eu encerro a nossa mensagem, meus irmãos. Quero ler com vocês, de forma uníssona, todo mundo junto, o versículo 18, 19 e 20. Que possamos ler esses versículos com grande alegria, pensando em tudo que foi falado nessa manhã acerca desse Rei Jesus, do seu reino eterno de justiça, de amor e bondade. Assim diz a palavra do Senhor: bendito sejas, Senhor Deus,
o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e a sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Fim das orações de Davi, filho de Jessé. Amém.